जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। I bow to God. Eu me curvo a Deus. I bow to the Divine Mother. Eu me curvo à Mãe Divina. In the form of Mother Earth. Na forma da Mãe Terra. In the form of all rivers. Na forma de todos os rios. In the form of Mother Nature. Na forma da Mãe Natureza. In the form of the Holy Scriptures. Na forma das Escrituras Sagradas. In the form of all mantras. Na forma de todos os mantras. In the form of Tulsi plants. Na forma das plantas Tulsi, o manjericão sagrado. Representing all trees. Representando todas as árvores. In the form of Mother Cow. E na forma da Mãe Vaca. Representing all living beings. Representando todos os seres vivos. I bow to my beloved Gurudev. Eu me curvo ao meu amado Gurudev. I bow to all of you. E eu me curvo a todos vocês. And the entire creation. E a criação inteira. Good afternoon. Boa tarde a todos. By grace of God and Sri Gurudev. Pela graça de Deus e de Gurudev. This is the 25th year of my coming to Brazil. Esse é o 25º ano da minha visita ao Brasil. I offer my love to the couple John Thomas Baba and Marilina Ma, those who brought us to Brazil. Eu ofereço meu amor ao casal John Baba e Marilena Ma, que nos trouxeram para o Brasil. When I came to Brazil, and it was the capital city. Quando eu vim para o Brasil, eu vim para a capital. Only looking at the roadside trees, I felt I am in India. Somente ao olhar para as árvores e para as flores nas ruas, eu senti, eu estou na Índia. It was the month of October, November. Era o mês de outubro. Mangoes in the trees. Mangas nas árvores. Jackfruit. Jacas nas ruas. I felt I am in India. Uau, eu estou na Índia. Today is the first day I came to this type of place. E hoje foi a primeira vez que eu vim para um lugar desse no Brasil. And I will not tell in Brazil, I will tell during my stay in West. Eu não vou falar para vocês somente no Brasil um programa desse, mas desde que eu cheguei no Ocidente, esse é o primeiro programa desse tipo. I'm so happy. E eu estou muito feliz. I'm happy about the family, those who have been taking care of this beautiful place. Eu estou muito feliz com a família que nos recebeu aqui e tem cuidado tanto desse lugar. And with so much of love, com tanto amor, they are taking care of the cows. Eles estão cuidando das vacas. And with so much of love, they received us. E com tanto amor, eles receberam todos nós aqui. Praying to God. Eu estou orando para Deus. To bless this family and this place and the country and the creation. Para abençoar essa família, para abençoar esse local, para abençoar esse país e toda a criação. Let people know and realize truth. Que as pessoas saibam e entendam a verdade. God is omnipresent. Deus é onipresente. If you read the Bhagavad Gita, se você lê a Bhagavad Gita, the 10th chapter, o 10º capítulo, Vibhuti Yoga, é chamado de Vibhuti Yoga.
the yoga of divine glories. A yoga das glórias divinas. The Lord is telling, among all rivers, I am everywhere, but among all rivers, I am the Ganga. Ele está falando, eu estou em toda parte, mas dentre todos os rios, eu sou o Ganges. In the same way, he's telling among all the milk-giving animals, E dentre todos os animais que fornecem leite, I am the cow eu sou a vaca, who fulfills all the wishes. que realiza todos os desejos. I told you in the beginning prayer, Eu falei para vocês no começo dessa oração, Tulsi plant is divine, o manjericão sagrado é uma planta divina, but it represents all the plants and trees. mas ela, o Tulsi, representa todas as plantas e ervas. All animals, all living beings are divine. Todos os animais, todos os seres vivos são divinos. Among them, the cow is very special. Mas dentre esses seres vivos, a vaca é muito especial. But when I tell cow, there is a little bit distinction. Mas quando eu falo vaca, tem alguma diferenciação. This body was born in India, Esse corpo nasceu na Índia, grew up in village. cresceu num vilarejo. In my 30s, I came to West. Meus 30 anos eu vim para o Ocidente. I thought all cows are cows. E eu pensava, todas as vacas são vacas. All human beings are human beings. Todos os seres humanos são seres humanos. Then slowly I read, I saw, and I made more studies. Then I found there is something speciality. E aí eu li, eu escutei, eu pesquisei um pouco mais. E eu entendi que tinha uma coisa em especial. I remember quite a few years ago, I was teaching as a minority scholar in the University of Missouri State University. Eu estava alguns anos atrás ensinando como um professor na Universidade de Missouri, In the Department of Religious Studies. no Departamento de Estudos Religiosos. The students asked me, E os alunos me perguntaram, why do the people in India adore the cow as the mother? por que as pessoas na Índia adoram a vaca como uma forma maternal, como uma mãe? At that time, I was not talking so much on the cows. Naquela época eu não falava muito sobre as vacas. I asked them, E eu perguntei para eles, how many mothers you have? quantas mães vocês têm? They said, one. Uma, One who has given birth to us. aquela que nos deu a luz. I told people in India have a different understanding of the mother. E eu falei, as pessoas na Índia têm uma compreensão diferente sobre a mãe. People also worship God as mother. As pessoas adoram Deus também na forma de mãe. Mother Lakshmi, Mother Parvati, Mother Sita, Mãe Mother Lakshmi, Radharani, and so on. Parvati, Sita, Radharani e assim por diante. People worship the scriptures as the mother. As pessoas adoram as escrituras como uma forma maternal. The Gita is the mother. A Gita é a mãe. Shruti, the Veda, is the mother. Shruti, o Veda, é a mãe. People consider the mantra as the mother. As pessoas consideram mantras como mãe. Gayatri mantra, Ma Gayatri. Gayatri is mantra. mother. A mãe Gayatri. Mantra é a mãe. As I told you, the earth is mother. A terra é a mãe. Plants are mothers. Plantas são mães. River is mother. O rio também é mãe. Prakriti, the nature is mother. A natureza, Prakruti, é mãe. One who has given birth to us is mother. Aquele que deu, a gente nasceu é a nossa mãe. In India,
starting from the little girl to old lady, Na Índia, começando de uma garotinha até já uma senhora de idade, they all are addressed as Ma. todas elas são chamadas de Ma. And those of us practicing Kriya Yoga, for example, E aqueles que dentre nós que já praticam Kriya Yoga, we call each other with Ma or Baba. nós nos referimos uns aos outros no final como Ma ou como Baba. And then I told those students, they also consider the cow as the mother. E aí eu falei para esses alunos que a vaca também é considerada como mãe. In Sanskrit, the cow, the word in Sanskrit is go. Em sânscrito, a palavra para vaca é go. In English, cow means female. Em inglês, vaca é feminino. Bull is different, male. O touro é Ox. masculino, ou um boi, ou um bezerro. But the word go means all. Mas em sânscrito, go se refere a todo esse grupo. Go means male, female, castrated, young calf, female calf, male calf, all means go. Go significa vaca, touro, boi, bezerro ou bezerro fêmea ou macho, todos são go. And the origin of the word go, go mata, is coming from the root verb gum. E a palavra original go vem da raiz gam. The verb gum in English is to go. O verbo gam significa ir ou mover-se. Anything that moves, anyone that moves is go. Tudo que se move ou qualquer um que se move é go. Now I will tell you, the earth is moving. E eu vou falar para vocês, a Terra se move. The name of the earth in Sanskrit, one name is go. Um dos nomes da Terra em sânscrito é go também. The tongue is moving in my mouth. A língua está movendo dentro da minha boca. And the name of the tongue, one name. There are many names. One name is go. Língua tem muitos nomes, mas um dos nomes é go. My eyes are moving. Meus olhos estão se mexendo. One meaning of the one name of the eye is go. O nome do meu olho é go. My words are moving. Minhas palavras estão se mexendo. The sound in Sanskrit is also go. Esse som produzido pela minha boca também é go. It is such a broad concept of go. É um conceito muito amplo dessa palavra go. Since time immemorial, Desde tempos incontáveis, the human beings knew or understood the value of Go Mata, the cow family. os seres da antiguidade entendiam já o valor da Gomata, a vaca e a família dela. I have been to Africa. Eu já fui na África. I have seen the cows there. Eu já vi as vacas africanas. In India, naturally. Claro, na Índia também. There are two groups of cattle population Tem dois grupos de gado which I did not know. que eu não sabia disso. I came to know in the year 2012. Em 2012 eu entendi essa diferenciação. Just like now I am observing silence but talking for 1 hour, 2 hours. Do mesmo jeito como eu estou em silêncio, mas todo dia eu falo por 1 hora ou 2 no máximo. In 2012, in complete silence, Em 2012 eu estava em completo silêncio. I was in Rajasthan, a place where cows are taken care of. Eu estava no Rajastão, numa fazenda onde as pessoas cuidam das vacas. At one place in one campus, about 25,000 of cattle. E num desses locais onde eles cuidam das vacas, tinham mais de 25 mil vacas. It was for the first time for me
to see so many cows in one place. Para mim foi a primeira vez de ver tantas vacas juntas num lugar só. This monk who takes care of this and this understanding also, Esse monge que cuida de toda essa organização e tem essa sabedoria, he for the first time told the distinction among the cows. pela primeira vez ele me disse sobre a distinção entre as vacas. For example, Por exemplo, we are here. nós estamos aqui. We see one type of the Gomata, the cows. A gente vê um tipo de gomata. Lembra, gomata é vaca. They are called as the Gir cows. Aqui elas são chamadas de shir. You will tell why its name is Gir. Na Índia, em inglês, é gir. E por que elas são chamadas de gir ou gir? There is a particular area in India Tem uma área específica na Índia, because of the original place of this breed of the cow, e por causa do local original dessa vaca, of that area, dessa raça de vaca naquela área, Girnar. So the name Gir came. então a área chama Girnar. Então o nome Gir para essa vaca, que a gente chama aqui de Shir, é oriundo dessa região. In India, Na Índia, there are about, it is not the exact number, about 40 breeds of cows like Gir. 40. existem por volta de 40 tipos de raças diferentes na Índia. Como uma dessas é o Gir. I will give a little distinction between the cows. Eu vou falar para vocês uma pequena distinção entre as vacas. The cows which have hump in the back, As vacas que têm aquela lombada nas costas, que a gente chama de cupim, which have dewlap, que tem essa lapela, essa barbela. they are one group. Esse é um grupo de vacas. Those who do not have the hump Aquelas que não têm o cupim and do not have dewlap, e não têm a barbela, they are the other group. eles são o outro grupo. Am I clear? Vocês estão entendendo? It is the outer appearance. Essa é uma aparência só externa, de diferenciação. The scientists made research. Mas os cientistas fizeram pesquisas. What is the difference? Qual a diferença? In India, since time immemorial, Na Índia, desde tempos muito antigos, we not only considered the cow as holy, não somente consideramos a vaca sagrada, we not only adored, loved, worshipped the cow, não somente adoramos, amamos e reverenciamos a vaca, the rishis declared mas os sábios, os rishis, declararam: there are 5 nectars, existem 5 tipos de néctares, out of which 3 comes only from the cow. e que desses 5 tipos de néctar da criação, 3 deles vêm direto da vaca. You will ask me, what are these 5 Vocês vão nectars? perguntar, quais são esses 5 néctares? Nectars that gives life, longevity, health, happiness, peace. É néctar porque ele dá uma vida saudável, longa, paz, felicidade, prosperidade. One is honey, Um deles é mel. one is molasses. Um é molasses, como o açúcar mascavo. These are the 2 other. Esses são os 2 diferentes. Then other 3, Os outros 3, the milk, leite, yogurt, o iogurte and ghee. e ghee, a manteiga clarificada. 3 come from the cow. De 5, 3 vem da vaca. People speak of milk allergy, milk intolerance. As pessoas falam de alergia, de intolerância à lactose. How come nectar will be allergic to somebody? Mas vamos pensar uma coisa, como um néctar pode trazer intolerância ou alergia para alguém?
The research of the scientists, they found out E as pesquisas científicas trouxeram uma resposta. the distinction between the cows A diferença entre essas vacas and their milk, e o leite delas. and they distinguished there are two varieties of milk. E eles aprenderam e entenderam e distinguiram duas variedades de leite. A1 A1 and A2. e A2. A1 is the common milk we get in the market. O A1 é o leite comum que a gente recebe ou compra no mercado. A2 O is A2 the milk of the cow with the hump é o and the leite dewlap. oriundo dessa vaca com o cupim e a barbela. A1 milk causes disease, A2 milk cures disease. O leite A1 causa doenças e o leite A2 cura doenças. When I speak of milk, milk means milk and milk product. Quando eu falo leite, eu estou falando de leite e dos produtos lácteos, derivados do leite. It is an eye-opening research. E isso foi uma pesquisa realmente para abrir nossos olhos. But unfortunately, business houses, marketing, Mas infelizmente, em nome do negócio, do comércio, lobby, political lobby, jogo político and other factors, they do not allow this to be known more and more and more. e outros fatores que não permitem que esse conhecimento seja difundido mais. But truth is truth. Mas a verdade é verdade. This is not only about the milk. Mas essa história não é só sobre o leite. The rishis in India, Os rishis, os sábios da Índia, since time immemorial, desde muito tempo, they knew the glory of the cow. eles conheciam a glória da vaca. Again, now be clear about the A2 cow, E agora entendam claramente essa vaca or A2, Gomata. ou a que a gente chama de Gomata. They understood how it is the cow, the Gomata is useful for human life, not only human life, all living beings, the earth, water, all elements. Eles entenderam a utilidade da gomata para os seres humanos, mas não só para os seres humanos, para toda a terra, para toda a criação e todos os elementos que compõem a natureza. For example, Por exemplo, we are the human beings. nós somos os seres humanos We consider ourselves to be the best of e creation. nós nos consideramos como os melhores da criação. Can anyone will tell our toilet stuff is pure? Nós somos os melhores da criação. Alguém de nós pode falar que aquilo que sai de nós e vai lá para a privada Healthy. é algo puro e saudável e limpo? You will say, what are you talking? Você fala, o que você está falando? In the creation, only one. And that is the A2 cattle, A2 cows, whom we call as Gomata. Na criação só existe um ser, que é a vaca A2, a gomata, Whose urine, cuja whose dung, urina e o esterco and milk product, e o leite e os everything is healthy, curing many troubles of human life. a urina, o esterco e todo o leite, derivados do leite, curam, purificam e trazem transformação na vida do ser humano. In the ancient time, in Ayurveda, Nos tempos antigos, many medicines were made out of cow dung and cow urine. e principalmente na Ayurveda, muitos remédios foram e são produzidos baseados em urina e esterco dessa vaca A2, da gomata. For example, Por exemplo, we use the cream or lotion, a gente usa ointment. cremes, loções, hidratantes. There is oil base or petroleum base. E a maioria desses produtos é baseado em petróleo. We use Vaseline. A gente usa vaselina. What is the ingredient in it? Qual é o ingrediente disso?
The Ayurveda cream medicines were made out of ghee. Os remédios, os cremes da Ayurveda são baseados em ghee, manteiga. And as I told you, ghee is nectar. E como eu disse para vocês, ghee é considerado um dos néctares. The cows or the Gomata, it's not only for us, but also for everybody. She is useful. A gomata, ela é útil não somente para nós seres humanos, mas para todos. This morning I asked De manhã hoje eu perguntei the couple, ao casal daqui da fazenda: how much milk one cow is giving? quantos litros uma vaca produz de leite por dia? Told about 15 liters. E foi dito por volta de 15 litros. When the calf is born, Quando um bezerrinho nasce, till it starts grazing grass and running outside and taking food, até que começa a pastar e comer sozinho, how many liters of milk the calf would drink? quantos litros de leite um bezerro pode beber por dia? 2 Alguém liters, sabe? 4 liters, 5 2 litros, 4, 5? Why does God give such a creation? Por que Deus colocou tanto leite numa criatura? Who gives more milk than the calf would drink? Que vai produzir muito mais leite do que um bezerro pode produzir, consumir. Naturally, E de uma maneira natural. not with artificial way. De uma maneira natural. Very simple question. É uma pergunta simples. We, the human beings, Nós, os seres humanos, we may not have enough milk for the baby. talvez nós não tenhamos leite suficiente para amamentar o nosso filho. Another question. Uma outra pergunta. We, the humans, Nós, os seres humanos, have two breasts. as mães têm 2 seios The mothers have 2 breasts for the baby. para oferecer para um bebê. Normally, we get one baby, sometimes twins. Rarely, exceptional case, more than 2. Normalmente, uma mãe dá luz a um bebê. Excepcionalmente, gêmeos e trigêmeos, muito raro. And when it is more than 2, it is less chance for survival of the baby. E quando é mais de 2, existe menos chance de sobrevivência do bebê. God gave for the human baby 2 breasts for milk. Então, para um bebê humano, Deus deu 2 seios para a amamentação. Today I heard from this family here that they have got a twin calf this time. Hoje eu escutei desse casal que ontem nasceu bezerros gêmeos. It is not so common. E não é tão comum isso. If you think of the dog, Se você pensar num cachorro, if you think of pigs, se você pensar em porcos, they give birth to many. eles dão criam muitos. The dog has 8 nipples, I think, A cachorra, se eu não me engano, tem 8 tetas, because of many puppies. porque tem muitos filhotinhos. Why God gave so much of milk and 4 nipples Por que Deus deu tanto leite e 4 mamilos to one cow? para uma vaca? Very simple question É uma pergunta simples and logical. e lógica. God knew that we the humans, not only humans, even for others, Deus sabia que nós, seres humanos, não só nós, mas os we outros seres, need milk. And naturally God gave more milk only through milk giving. You will tell because other animals are there, buffalo gives milk. Through animals from these categories, and I am speaking of cows. Então, é por essa razão, Deus colocou mais leite na vaca para que ela pudesse servir os seres humanos e outros da criatura. E vocês vão falar, tem outros seres que dão leite, búfalo, por exemplo. The A2 cows. Mas aqui a gente está falando especificamente da vaca e dessas especialidades. Então, agora da vaca A2.
since childhood, we grew up with the cows. Desde a minha infância, a gente cresceu junto com as vacas, We grew up with cow milk tomando leite de vaca. and A2. E era A2. When I started reading and all these, and slowly I remembered really what happened. E quando eu comecei a ler e entender sobre isso, When I came to the town to live, quando eu fui viver na cidade, eu saí do vilarejo, we had to buy milk, a gente primeiro tinha que comprar leite. packaged milk, Leite em saquinho. they write on the packet, E eles escrevem no saquinho de leite. homogenized, pasteurized milk. Homogeneizado, pasteurizado. I remember this milk which I got from the market did not taste as I grew up in my childhood and tasted milk. Então, esse leite que eu tomei na cidade do saquinho não parecia nada com o leite que eu tomava no vilarejo. A2 milk, grown in nature, natural milk, has completely different taste than other milk. Leite A2 e cultivado em vacas que ficam naturalmente pastando tem um gosto muito diferente. Taste is different, health giving, Eles concedem saúde. and as I told you, I grew up in village. Como eu falei para vocês, eu nasci e cresci num vilarejo. The cow dung was used for many things. E o esterco da vaca era usado para muitas finalidades. If I tell you, as children, we did not use toothbrush and toothpaste. Se falar para vocês que na infância a gente não usava pasta de dente nem escova. We used neem stick, A gente usava o galho de uma planta de nim, de uma árvore de nim, bitter, que é amargo. chew and to brush. E a gente pegava esse galho e mastigava bastante e usava ele como escova de dente. The powder made of cow dung, burnt cow dung charcoal, E o pó, que era oriundo da gente queimar os estercos para fazer fogo. just to tell you, as children we did not have teeth problem at all. E usando isso como pasta de dente. Na infância a gente nunca tinha problema dental. Need to go to the dentist or to the doctor. Ninguém de nós precisava ir no dentista. Everything healthy. Tudo saudável. And so much of use of cow dung and cow urine for daily life. Tanta utilidade para esterco e urina na nossa vida diária. I am talking of myself, I am not so old. Eu estou falando sobre mim e eu não sou tão velho assim. Going to complete 64 soon. Em breve eu vou completar 64. In my childhood, because I grew up in village, in farm, in agriculture, there was no use of chemical fertilizer at all. Então, na minha infância, não existia uso de químicos nem fertilizantes para a agricultura. All cow compost, organic compost, cow urine, that's all. A base era o esterco e a urina de vaca para essa produção rural e algum composto orgânico. What happened in India in 50 years or less than 50 years? O que aconteceu com a Índia em menos de 50 anos? Use of too much of chemicals, fertilizers in agriculture. Uso de um monte de químico e fertilizante para a agricultura. Production increased. Os produtos aumentaram, Diseases increased. a quantidade e as doenças também aumentaram. Now question to all of us. E agora uma pergunta para todos nós. This is not a problem in India, it is a problem everywhere. Isso não é um problema na Índia, é um problema geral, em toda parte. If we need the healthy earth, Se a gente precisa de uma terra saudável, if we need clean and clear, pure water, se a gente precisa de água pura, limpa, clara, if we want to have healthy atmosphere, environment, pollution free, se a gente precisa de uma atmosfera despoluída, if we want
for all living beings, including the plants and animals, to be happy and healthy, E se a gente quer realmente que todos os seres vivos, incluindo plantas e animais, sejam felizes, we have to think very seriously and carefully. nós temos que pensar muito cuidadosamente e seriamente. I am not talking out of dogmatism. Eu não estou falando a partir de um ponto dogmático. In a very thoughtful and having studied, observed what is going on, É de uma maneira que vem de muita reflexão, de estudo, entendendo o que está acontecendo com nós. we have to change our attitude, Nós temos que mudar a nossa atitude, lifestyle, nosso estilo de vida. and we have to protect all through taking care of these breed of Gomata, the cattle, E A2. a gente tem que proteger todos através da proteção dessa vaca, da gomata, dessa raça A2. Now slowly more and more research coming up. Gradualmente, mais estudos sobre isso vêm vindo à tona. I was asking about the use of cow dung and cow urine. Eu estava perguntando também hoje sobre a utilização de This morning. esterco e urina nessa manhã. Now, it started in India from my young age. We used cow dung for fuel. A gente usava na minha infância burning in the kitchen. o caldang, o esterco, como combustível para cozinhar, para fazer fogo. Now, from cow dung, one can get cooking gas. E agora de esterco, isso é possível ser transformado em gás de cozinha. From cow dung, one can make many products. Muitos produtos podem ser produzidos pelo caldang, pelo esterco. So also cow urine. Da mesma maneira também com a urina. For agriculture, Para a agricultura, for our Mother Earth. para a nossa mãe terra. The Mother Earth is suffering. A nossa mãe terra está sofrendo. We have to think of it. A gente tem que pensar sobre isso. There is so much of deforestation, Tanto deflorestamento, desmatamento, cutting down trees. cortando árvores. How many trees we are planting? E quantas árvores nós estamos plantando? How to think of our next generation? Temos que pensar na nossa próxima geração. The river was clean and pure. Now river water is no more clean. Os rios eram limpos e puros e agora qual é o estado deles? We have to think. Nós temos que refletir. We have to take care of everyone. A gente tem que cuidar de todos. I am so happy to be here Eu estou muito feliz de estar aqui. and see this place where only one Indian breed of, we call in India, Desi cow. E a gente de ver aqui, eu estou muito feliz de estar nesse lugar aqui, de ver essa raça, uma raça só dessa vaca chamada Desi cow na Índia, e aqui é o zebu. But I am happy that Indian breed cattle, Gomata, properly taken care of. Mas eu estou muito feliz de estar aqui e ver que as gomatas, essa raça indiana, está sendo muito bem cuidada. And it is here. E ela está aqui. So, thank you all. Obrigado a todos. Jai Go Mata, Jai Gopal, Jai Go Mata, Jai Gopal, Bhakta Vatsala Prabhu Dina Dayal, Bhakta Vatsala Prabhu Dina Dayal. The meaning is glory to Go Mata, and Go Mata means the earth, Divine Mother, cow, and all. And Jai Gopal means the Lord Krishna or God, and at the same time those who love the cows and take care of the cows. Jaya Go Mata, Jaya Gopal, Jaya Go Mata, Jaya Gopal, Bhakta
Bhakta Vatsala Prabhu Dina Daya. Bhakta Vatsala means lover of the devotees and kind towards the weak, humble. Jai Go Mata, Jai Gopal, Jai Go Mata, Jai Gopal. Bhakta Vatsala Prabhu Dina Dayal, Bhakta Vatsala Prabhu Dina Dayal.